Bom dia, meu povinho do 7º ano. Matéria nova no ar, tá bom? Hoje nós vamos começar falando sobre relações ecológicas entre os seres vivos. Lá na página 178, tá bom? Saímos dos vertebrados e agora a gente está aí no comecinho aí do terceiro trimestre, tá bom? Já encerramos o segundo trimestre, agora a gente começa o terceiro trimestre, então prestem atenção, novas avaliações estarão por vir para a gente juntar e formar a nossa notinha do terceiro trimestre. Então, vamos começar a falar das relações ecológicas entre os seres vivos. E eu coloquei esses conceitos aqui no quadro porque não tem no livro de vocês, mas tem que saber, é muito importante para entender essa relação ecológica entre os animais. As relações ecológicas podem ser entre animais da mesma espécie, e aí a gente vai chamar de intraespecífico. Uma relação intraespecífica é uma relação com animais da mesma espécie. Então não esqueça, intra, mesma, tá bom? Interespecífico é uma relação entre animais de espécies diferentes. Então, intra, mesma espécie. Inter, diferente. Então, não esquece esse conceito, tá bom? Toda vez que a gente estiver falando uma relação interespecífica, já sabe que são espécies diferentes que estão mantendo aquele convívio, aquele relacionamento. Se ninguém sair prejudicada nessa relação, se, por exemplo, se os dois se beneficiarem ou somente um, mas o outro não levou prejuízo nenhum, a gente fala que é uma relação harmônica, ninguém levou prejuízo. Agora, se os dois levaram prejuízo nessa relação, saíram machucados, né, como numa competição, numa briga, ou apenas um saiu na desvantagem, teve prejuízo, a gente fala que é desarmônica. São dois ali, ó, mas só um levou prejuízo, a gente fala que é desarmônica, tá bom? A harmônica, todo mundo, né, tem que sair, não é que tem que sair na vantagem. A harmônica é quando nenhum dos dois leva prejuízo, tá bom? Pode, como no comensalismo, que tem alguns que não levam benefício nem prejuízo, mas ajuda outra espécie. Harmônica do mesmo jeito, ninguém saiu prejudicado, tá bom? Então, ó, mesma espécie, espécie diferente, todo mundo, né? Quer dizer, ninguém leva prejuízo. Aqui no desarmônica, alguém leva prejuízo, ou os dois, ou um só. Então, a gente vai começar falando a primeira relação e a gente vai começar falando das interespecíficas, tá bom? Relações com espécies diferentes, então interespecíficas. A gente vai começar falando do comensalismo, tá bom? Comensalismo é aquela relação entre duas espécies diferentes, aonde uma só leva um benefício, mas a outra não é prejudicada. Ela acaba ajudando essa aqui? Sim, não é o intuito dela ajudar, mas acaba ajudando. Aí no livro de vocês, o exemplo que eles deram de comensalismo foram formigas, tá? Essas formigas correirão, que elas são, né, uma espécie de formigas carnívoras. O que elas fazem? Com as suas mandíbulas, elas cortam pedacinhos das suas presas e levam lá pro ninhozinho dela. Só que de tempo em tempo, essas formigas, elas abandonam o ninho em busca de novos alimentos e de um novo local para morar. Só que aí, gente, é um batalhão mesmo de formiga, tudo. Aí essas formigas, elas saem andando, né, pela floresta, que é muita formiga. E aí, ó, os insetos e outros animais, para tentar fugir dessa formigalhada toda, eles começam a sair dos seus lugares. E aí, o que acontece? As aves que estão lá sobrevoando, opa, vai lá e começa
né, a comer aqueles insetos que, com medo das formigas, começaram a sair dos seus ninhos. Então, sem querer, querendo, né, sem querer, essas formigas acabaram beneficiando quem? As aves, tá? Então, e é espécie diferente, elas mantiveram uma relação porque a formiga ajudou as aves, mesmo sem querer, mas houve aí uma relação harmônica e a formiga não levou nem benefício, nem prejuízo, ela só continuou vivendo a vida dela, tá bom? Então, no comensalismo, é uma relação mesmo de, principalmente por obtenção de alimento, tá bom? Então, onde uma espécie ajuda a outra sem querer e a outra não leva prejuízo. Outro exemplo é o que também é o mais conhecido, é o tubarão e a rêmora. Rêmora é um peixinho que fica ali do lado do tubarão, né? Do lado daquelas fendas do tubarão. E aí o tubarão vai comendo e os restos de alimentos vão saindo pela boca dele, vai saindo. E o que esse peixinho que está do lado do tubarão fica fazendo? Só se alimentando daqueles restinhos de comida que sai da boca do tubarão. O tubarão não tá nem aí para esse peixinho, deixa ele aqui comendo os meus restos, comendo as minhas migalhas. Mas o tubarão está o quê? Beneficiando aquele peixinho, a rêmora. E a rêmora nem faz mal nada pro tubarão, só deixa eu ficar aqui do seu ladinho, comendo os seus restinhos. Entenderam? Então, no comensalismo não há prejuízo, é uma relação harmônica, interespecífica, onde um é beneficiado e o outro não leva prejuízo nenhum. Então, tá esclarecido, né? Então, não esqueçam comensalismo. Vamos passar agora para o inquilinismo, o inquilino, né? Quem tem uma casa que aluga, não é, né? Tem que ter um inquilino que mora ali naquela casa. Mesma coisa. Então, inquilinismo é uma relação interespecífica, harmônica também. O que acontece? É uma espécie que procura inquilino, ela vai morar, tá bom? Ela vai morar numa outra espécie, mas não vai lhe causar prejuízo nenhum. É o caso, o exemplo aí do livro de vocês, das orquídeas, né, das bromélias, que elas moram lá no topo das árvores, tá bom? Ficam lá no tronco das árvores, mas elas não fazem mal nenhum para aquela árvore onde elas estão hospedadas, né? Na verdade, é até uma ajuda para elas, porque essas plantinhas, principalmente em florestas, né, que é muito úmida, né, o interior é mais escuro, essas plantinhas, orquídeas, vivendo mais acima no topo, né, dos troncos das árvores, ela vai pegar o quê? Mais luz do sol, que vai contribuir para a sua fotossíntese, para a produção do seu alimento. E aquela plantinha só tá ali, ó, deixa eu ficar aqui, deixa eu morar aqui. Ela nem faz mal nenhum. É uma inquilina mesmo, uma ótima inquilina que paga o aluguel ali, ó, certinho, certinho, certinho. Tá bom? Então, inquilinismo aí, ó, relação ecológica, onde aí, ó, se beneficia obtendo abrigo ou suporte, sem prejudicar. Então, lá no comensalismo, a gente viu que era mais por uma questão, né, alimentar mesmo. Aqui no inquilinismo, não. Ela só quer um abrigo, um suporte para ficar ali quietinha, tá bom? O que mais? Aí, deu o exemplo também desse passarinho aí no livro de vocês, tá? Do João de Barro, que ele faz a sua casinha lá na árvore para morar. Deixa eu construir, eu construo. Vou construir aqui, eu não vou te pedir nada, nem um saco de cimento. Eu vou construir tudo sozinho. Então, o João de Barro constrói a sua casinha lá na árvore e fica morando ali. Ele está prejudicando aquela árvore? Não está prejudicando. Então, ele está sendo um excelente inquilino, tá? Só, né, desfrutando ali daquela paisagem lá de cima. Então, o inquilinismo é isso.
nenhuma das espécies leva prejuízo. As duas, no caso, né, saem beneficiadas. Na verdade, a mais beneficiada é o próprio inquilino, né? Que a árvore não tem nem que se beneficiar, nem que se levar prejuízo. Mas o que eles querem mesmo, né? O inquilino, eles estão ali em busca de abrigo e suporte para viver, para morar, tá bom? Então, inquilinismo, interespecífica, harmônica. Ninguém leva prejuízo. Agora a gente vai para o mutualismo. Continua na interespecífica e harmônica também. Só que no mutualismo, até aqui a gente viu, tá, relação entre duas espécies. Porém, essas espécies que se relacionam não dependem uma da outra para sobreviver. Por exemplo, o João de Barro, ele não precisa daquela árvore para sobreviver. Se ele sair daquela árvore, ele vai morrer. Não. Então, não é uma coisa obrigatória. Ele pode ir para outra árvore, né? Agora, no mutualismo, é necessário essa relação para a sobrevivência de ambas espécies, tá bom? Então, o mutualismo é uma relação, né, obrigatória mesmo, a gente chama às vezes de... Tem um mutualismo que não é obrigatório, mas tem um aqui no livro ele está falando do obrigatório, que elas precisam manter essa relação para sobreviver. Um exemplo que o livro deu é a micorriza, que é aí a junção, né, essa relação entre fungos e raízes de algumas plantas, tá? O que acontece? Os fungos facilitam a absorção de alguns compostos pelas plantas. Então, o fungo ajuda a plantinha a absorver alguns compostos, beneficiando-as, né, dando ajuda para elas. Enquanto se nutrem de açúcares produzidos por elas, pelas plantinhas, que elas produzem o quê? A seiva elaborada. Então, o fungo, ele vai proporcionar com que a planta absorva nutrientes que ela não absorveria sem os fungos, e o fungo ainda vai se alimentar de açúcares produzidos pela plantinha. Se o fungo deixar essa raiz, ou se essa raiz não tiver esse fungo, elas vão morrer. O fungo vai morrer, a plantinha vai morrer, porque essa plantinha necessita desse fungo, tá bom? Porque ele faz lá, ele absorve, faz a planta absorver nutrientes que ela não absorveria, tá bom? Tem outras plantas também, que são as plantas leguminosas, que formam nódulos nas suas raízes por algumas bactérias, tá? Do gênero Rhizobium. O que essas bactérias fazem? Elas transformam o nitrogênio do ar em compostos nitrogenados. É como se você pegasse uma molécula de nitrogênio, onde nós e nem as plantinhas conseguimos absorver esse nitrogênio como está na forma dele no ar, e quebrasse essa moleculona em vários compostos nitrogenados. E aí o que acontece? A plantinha, ela vai absorver esses compostos nitrogenados, que faz bem para o seu crescimento, e em compensação, a bactéria está ali naquele lugar úmido, escuro, né, onde ela gosta de ficar, está fornecendo abrigo também, recebendo, né, abrigo e alimento daquela plantinha. Então, deixa eu ver, tinha outro exemplo de mutualismo também, é o líquen. O que são líquens? É o conjunto, né, é a associação de alga com fungo, tá bom? Então, os líquens também são exemplos de uma relação mutualística obrigatória. Então, o fungo não sobrevive sem a alga. Elas ficam ali grudadinhas, tá bom? E se uma se desgrudar da outra por algum motivo, as duas vão morrer. Então, lembrem, no mutualismo é obrigatório essa relação entre as espécies diferentes, tá bom? Essa relação é obrigatória para a sobrevivência das espécies. Então, nós falamos aí 3 exemplos, né? A micorriza,
a associação aí dos fungos com raízes de plantas. Falamos sobre os líquens, tá bom? E que mais? Falamos também de bactérias, né, que transformam os compostos nitrogênio em compostos nitrogenados. Bactérias com raízes de plantas leguminosas. Então, falamos aí do mutualismo, que tem uma alta dependência entre as espécies. Elas não podem viver separados. Então, agora nós vamos para a protocooperação. A protocooperação, ela é parecida com o mutualismo, só que a diferença é que elas não necessitam dessa obrigatoriedade para viver, tá bom? Eu ajudo você, você me ajuda, mas eu não preciso ficar unido com você para sobreviver. Eu posso sobreviver sem você. Então, essa é a diferença aí da protocooperação para o mutualismo. Mutualismo, protocooperação. Mutualismo, não pode separar. Protocooperação, a gente pode viver separado sim, tá bom? Então, vamos lá. Então, é como se fosse uma ajuda, tá bom? Protocooperação é uma ajuda entre as espécies, mas elas conseguem viver uma sem a outra, tá bom? Vamos lá. A associação aí, o exemplo que deu aí no livro de vocês, é entre o crustáceo, né, Hermenita, que consegue abrigo dentro da concha, né, a qual vivem aí as anêmonas. O que acontece? Vamos lá. O Bernardo eremita abriga-se em conchas de moluscos vazias, que protegem seu abdômen mole e servem de substrato para a fixação e o crescimento das anêmonas. No caso de anêmonas do mar fixadas em uma concha habitada por um hermenita, a anêmona se beneficia do transporte e das eventuais buscas, né, do alimento dos crustáceos. O crustáceo, por sua vez, se beneficia dos mecanismos de defesa da anêmona do mar, cujos tentáculos contêm substâncias que podem ferir o predador ao tocar. Por exemplo, tem essa concha aí que ficou vazia do molusco que morreu. Então, o que acontece? Esse crustáceo ele vai entrar na concha vazia para se proteger. E aí, algumas anêmonas, elas se fixam nessas conchas, ficam ali em cima. Anêmona, se lembra, né? Aquele pólipo que fica com os tentáculos para cima. E aí, o que acontece? Esse crustáceo, ele vai andando, dentro da concha ele vai andando, vai carregando essa concha para onde ele for, e a anêmona em cima só esquiando, pegando carona, passeando. O que acontece? A anêmona, ela vai se beneficiar dos lugares que ela está sendo levada. Opa, aqui tem mais alimento. E o crustáceo vai estar sendo beneficiado porque vai estar sendo protegido pela anêmona, que tem, né, aqueles tentáculos que podem soltar substâncias aí, né, até mesmo urticantes para defesa, né, dela mesma. Então, o que acontece? Um está beneficiando o outro, mesmo sem querer, querendo, mas estão se ajudando. Mas o crustáceo, ele pode viver sem anêmona? Pode. E a anêmona pode viver sem crustáceo? Pode. Mas a gente está aqui, a gente está se ajudando, então vamos continuar se ajudando. Tá todo mundo feliz, tá todo mundo de bem. Então, isso a gente chama de protocooperação. Duas espécies diferentes, onde as duas são beneficiadas, tá bom? Mas não é igual ao comensalismo? Não. No comensalismo, uma só que leva o benefício, tá bom? Aqui na protocooperação é uma ajuda entre os dois, e os dois levam benefício, tá bom? Então, protocooperação, os dois levam benefício. No comensalismo, só um que leva benefício, tá bom? Então, não esqueçam aí dessa ajudinha. Outro exemplo de protocooperação que também é muito falado é do jacaré e o pássaro palito. Duas espécies diferentes. O que acontece? O jacaré acabou lá de se alimentar e tá com a boca o quê? Cheio de carne. Ele quer limpar aqueles dentes, né? O que acontece? Lá vem o pássaro palito. O jacaré abre a sua bocona
e o pássaro palito fica lá, ó, palitando os dentes do jacaré. O pássaro palito, ele está se alimentando e o jacaré está no dentista, está fazendo a limpeza dos dentes. Gente, mas o jacaré não come o pássaro palito? Não come. Ele sabe que ele está o ajudando, então ele sabe retribuir essa ajuda, né? Então, protocooperação. Um ajuda o outro, mas eles conseguem viver separados. Beleza? Então, agora nós vamos entrar nas relações desarmônicas. Então, até agora ninguém levou prejuízo, tá todo mundo de boa. Agora a gente vai começar a ver que as duas ou uma vai levar prejuízo. Mas a gente continua na interespecífica, continua falando de espécies diferentes. A primeira aí, predação e herbivoria. Predação é quando um animal se alimenta de partes ou do animal inteiro, tá bom? Por exemplo, um piolho, ele tá se alimentando de quê? Do meu sangue. Do meu não, que eu não tenho piolho, gente. Já tive, então ele se alimentou muito tempo, que é do meu sangue. Então, o que acontece? Ele é de uma outra espécie e está se alimentando do meu sangue. Então, uma parte, ele está se alimentando de uma parte de uma outra espécie. Então, ele está fazendo predação, predatismo, tá bom? Carrapato também faz predação, porque ele está sugando o sangue lá do animalzinho que ele está parasitando, tá bom? Então, predação. Se você se alimentar de partes ou do todo do animal. Agora, o que acontece? Essa aí é uma relação entre presa e predador, né? Bem típica, né? De predação. Quando um animal vai caçar um outro para se alimentar, a gente chama, né, de presa e de predador. E aí o que acontece? Aí tá falando que os predadores, né, quem vai pegar o seu alimento, geralmente a sua população é bem menor do que a população da presa, né? Então, eles estão colocando isso aí para dar um exemplo aí também de predação, tá bom? Então, a presa e o predador, porque você não vai, pode acontecer o canibalismo, né? De você comer animal da mesma espécie. Aí já é canibalismo, tá? A gente está falando de predação. Se um animal vai caçar um outro animal de uma outra espécie para comer, para se alimentar. Então, predação. Mas, a gente está falando de animal. Mas o que acontece? Quando um animal se alimenta de um vegetal, tá bom? Ele está praticando herbivoria. Então, se come um outro animal, se come carne, a gente fala de predação. Se come vegetal, a gente vai falar de herbivoria, tá bom? Então, vamos lá. E deu para perceber que aí, né, a presa sempre sai aí no prejuízo. Então, coitada, morreu, levou prejuízo. Se levou prejuízo, é desarmônica. Vamos falar agora do parasitismo. Relação em que um parasita o corpo do outro. A intenção do parasita não é de maneira alguma matar, né, o seu hospedeiro, né? Com certeza não. Por quê? Porque se ele morrer, ele também vai ficar sem alimento, vai acabar morrendo. Então a intenção dele é ficar ali só se alimentando, não é matar, mas pode sim acontecer do parasita levar seu hospedeiro à morte, tá bom? Vamos lá. Aí deu o exemplo de piolho, de pulga, que também é um parasita. Ele é parasita e pratica o quê? A predação, como eu acabei falando da pulga, do carrapato, do piolho. Tem aqueles vermes maravilhosos que a gente viu lá nos plateumintos, né? Nemateumintos, tudo parasitismo, tá bom? Então, no parasitismo é uma espécie que parasita outra espécie, mas quem é parasitado sai no prejuízo. Leva prejuízo, não leva? Leva. Então, desarmônica, tá bom? Então, parasitismo aí, relação interespecífica desarmônica, porque tem alguém que vai levar um prejuízo aí danado, né? Então,
se cuide para esses parasitas não ficarem aí, ó, só tomando benefício às suas custas. Vamos agora para competição. Competição, a gente sabe, né? Os dois vão levar prejuízo. Então, mesmo que um ganhe lá a briga, o outro também que ganhou vai sair todo esfalhapiado, sei lá. Vai sair todo destruído, arranhado. Então, os dois levou prejuízo. Igual no... Como é que é? Naquela luta de boxe lá, na UFC. Ah, ganhei o cinturão, mas tô todo ferrado. Então, os dois levaram ali prejuízo. Tá certo que quem ganhou vai ter uns milhãozinhos, né? Tá bom, levar umas porradas para uns 5 milhões, né? Mas, enfim, os dois levam prejuízo na competição, tá? Então, aí, ó, tá mostrando aí, ó, quando o recurso no ambiente... E normalmente eles brigam por comida, por território, por parceira. Então, tudo isso é motivo para uma briga, né, entre essas espécies aí. E a competição ela até pode ocorrer entre espécies diferentes e na mesma espécie. Também acontece isso, tá bom? Os homens aí não ficam brigando por meninas, né? Competição na mesma espécie, né? A gente para com isso, gente. Tem mulher pra todo mundo, gente. Não fica querendo cobiçar a mulher do próximo, meu Deus. É a mesma coisa, né? Mulher também, né? Ficar brigando por homem. É meu. Que isso, gente? Tem homem pra todo mundo aí, gente. É só escolher, né? Escolhe direito, quer escolher o mesmo que a outra escolheu, aí não dá certo, né? Vamos lá, meu povo. Então, o que acontece? Essa competição aí, que eu já falei, aí, ó, aí eles deram um exemplo de quê? Caramujo, tá? Espécies trazidas de outros continentes pelo ser humano podem competir com as que existem aqui em determinado ambiente. Foi o que ocorreu com a introdução do caramujo gigante africano, espécie proveniente do leste norte-africano, que foi trazido para o Brasil com o objetivo de substituir o escargot para o consumo humano. Acredita-se que alguns criadores soltaram esses animais no ambiente, onde havia espécies nativas de caramujo, com um hábito alimentar e nicho ecológico, né, que é o habitat, semelhante ao modo de vida, né, semelhante ao do caramujo africano. Por compartilhar um mesmo habitat, essas espécies passaram a competir por alimento e por outros recursos no ambiente. No entanto, a espécie invasora, que foi a africana, apresentou vantagens sobre a nativa, que é atualmente encontrada em mais de 23 estados brasileiros. Então, essa competição entre esses caramujos, eles trouxeram um caramujo de uma espécie diferente para cá, que competiu com um outro que já estava aqui. Só que os invasores, né, tiveram características mais vantajosas e acabaram aí ganhando essa competição aí, se instalando aí, tornou-se uma febre desses bichos por aqui, né? Então, aqui a gente tá falando dessa competição, foi mais por espaço, né? Mas eu falei que mais a gente conhece é a competição por, né, por parceira, por alimento. E na competição, os dois levam prejuízo. Então, a é desarmônica, tá bom? Interespecífica, desarmônica. Agora, e tem outra também, gente, que não tem no livro. Anotem. É o amensalismo. Não tem no livro. Então, ó, gente, meia hora já hoje. Eu tô falando que só, vocês nem vão ver o final do vídeo. Né? Vamos rápido. Tô acabando, gente. Faltam 2 só. Então, vamos falar aí do amensalismo. Amensalismo, o que é? É uma espécie que libera uma substância que impede o crescimento de outra espécie ao seu redor. Desarmônica também. Vocês se lembram lá do Fleming, lá do primeiro antibiótico? O que aconteceu? Um fungo caiu na placa de Petri, onde tinha ali bactérias em crescimento. E ele percebeu que ao redor daquele fungo não cresciam as bactérias. Então ele descobriu
que aquele fungo liberava uma substância que não deixava as bactérias crescerem ao seu redor. Amensalismo. Tem espécies também de eucaliptos. Quando você estiver viajando e passar por um lugar que tem um monte de eucalipto, você vai perceber. Só tem eucalipto. Por quê? O eucalipto também, ele libera uma substância que não permite com que outras espécies, né, cresçam ali ao seu redor. Então, quando uma espécie libera uma substância que impede o crescimento de outra, a gente chama de amensalismo. Não está no livro, mas eu estou falando, está gravado, registrado, então eu posso cobrar, tá bom? Então vamos terminar logo, vamos para o intraespecífico, são 2, tá bom? Colônia e sociedade. Intraespecífico é quando é uma relação entre espécies, tá? Da mesma espécie. Então a gente começa falando aí da colônia. Na colônia, tem colônia e sociedade. A diferença é que na colônia, os seus seres envolvidos não podem viver isolados. Eles não podem viver separados um do outro. Um exemplo é a caravela portuguesa, que você vê e acha que é um bichinho só. Na verdade, eles são vários bichinhos unidos e cada um tem o seu trabalho. Um trabalha para defesa, outro trabalha para flutuação, tá bom? Então, na colônia é um grupo de animais da mesma espécie, tá bom? Que trabalham juntos para o bem-estar da colônia, mas eles não podem viver separadamente. Então, colônia, tá bom? A gente viu lá no mutualismo, que são espécies diferentes, que eles não podem viver separados. Agora a gente está vendo aqui na colônia espécies iguais, mesma espécie, não podem viver separados, vivem todo mundo juntinho. Em contrapartida, a gente fala agora de sociedade. Nós não vivemos na sociedade? Vivemos. A gente não precisa um do outro? Precisamos. Todo mundo se ajuda, né? Na escola, todo mundo se ajuda, cada um tem o seu trabalho, mas precisa todo mundo viver junto. Se um sair, outro morre? Não. Então, na sociedade, é assim. Todo mundo se ajuda, tem as suas funções, mas não precisam, né, estarem unidos para a sobrevivência de todos. Exemplo, né, abelha, vespa, formiga, todo mundo trabalha em sociedade, mas não necessariamente é uma dependência para a sobrevivência. Tá bom, meu povo? Então, essas são as 2 intraespecíficas que tem no livro e eu estou falando para vocês. Sociedade e colônia. Colônia, mesma espécie, mas todo mundo unido. Sociedade, é só lembrar, nós vivemos em sociedade, mas não dependemos um do outro para sobrevivência. Tá bom? Então, encerramos aqui, graças a Deus, 33 minutos, né? Relações ecológicas. É muito nome, muita coisa, mas conforme a gente for dando os exemplos, vai associando na mente de vocês, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até daqui a pouquinho.